Bom, então agora sim, oficialmente, vamos dar início à defesa da dissertação de mestrado da Paula Sandicotten, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental. A banca está composta pelo professor Ángel, que tem habilidade membro externo da Universidade de Granada, o professor Silvio Schuster, membro interno da UFSM. O trabalho ha sido orientado por mim e pelo professor Marcos como orientador. Então, já diretamente passo a palavra para a Paula, que pode fazer a sua apresentação. Então, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Paula Roden, sou mestranda do PGCAM e vou apresentar minha dissertação intitulada Proposta de Metodologia de Análise dos Riscos relacionados às ocupações próximas das ferrovias. Esse trabalho foi orientado pelos professores Alejandro e Marcos. Bom, primeiramente, é indispensável saber a importância que o modal ferroviário ele tem. Ele é um modal muito interessante pela grande capacidade de carga, porque ele é mais sustentável, e além disso, ele tem benefícios indiretos. Porque ao você retirar a carga dos caminhões e colocar para os trens, diminui consideravelmente os acidentes, porque a maioria dos acidentes com maior gravidade envolvem caminhões, vai acarretar menos congestionamento e também menos degradação do pavimento, o que vai acarretar menor necessidade de manutenção. Em relação ao panorama brasileiro, atualmente o Brasil ele possui uma grande dependência das rodovias, mas não foi sempre assim. Tempos atrás, o Brasil ele tinha uma extensa malha ferroviária que foi sendo substituída pelas rodovias, foi sendo desativada e o modal então passou a ser substituído pelas rodovias, o que ocasionou uma subutilização da malha ferroviária e é nesse contexto que surgem as ocupações irregulares. O objetivo geral desse trabalho é propor uma metodologia para medir os riscos relacionados às ocupações no entorno das ferrovias, tanto os riscos que a operação oferece aos moradores, quanto os riscos derivados da existência dessas moradias para com a operação ferroviária. Em relação aos objetivos específicos, identificar os riscos envolvidos na operação ferroviária, também relacionados às ocupações no entorno e suas formas de avaliação, quantificar os riscos e, a partir dessas variáveis mensuráveis, compreender os indicadores envolvidos, avaliar a importância relativa dessas variáveis de risco no tema, propor o procedimento de agregação dos riscos avaliados de forma individual para a obtenção de um risco global, aplicar a metodologia proposta em um estudo de caso e propor ações que melhorem a segurança dos locais estudados. Então, como que foi realizado esse trabalho? Esse trabalho ele teve 5 etapas. A primeira etapa foi identificar as variáveis e os indicadores através de uma revisão de literatura. A segunda e a terceira etapa elas foram feitas de forma paralela. A segunda etapa, então, foi a mensuração das variáveis, que foi realizado através de fluxogramas, que foram criados a partir da adaptação da matriz de Leopold e da matriz de probabilidade de impacto, também uma adaptação da análise de modo de efeito de falha, e o resultado desses fluxogramas é 5 níveis de risco. Já a terceira etapa, que seria a ponderação, onde ele encontrou os pesos, foi feito através de um questionário. Esse questionário ele foi composto por 9 cenários, em que o respondente ele escolhia a variável mais prejudicial e a menos prejudicial. Os 9 cenários eu vou apresentar depois, vou explicar melhor depois. Esse questionário ele foi aplicado a um painel de especialistas, e esse painel ele foi composto por profissionais do ramo acadêmico, governamental e empresarial. O questionário ele foi desenvolvido seguindo a metodologia, o método Best Work Scanning, que é uma metodologia de coleta de dados, que vai captar preferências dos usuários. E também, essa parte ela foi realizada após um projeto experimental eficiente, porque, assim, depois eu vou mostrar, mas foram elencados 4 riscos, e cada risco tem 5 níveis. Então, seria humanamente impossível fazer todos os cenários possíveis. Então, por isso que foi realizado o projeto experimental eficiente, que resultou, então, nos 9 cenários. A etapa 4, que seria agregar as variáveis por meio do método de soma ponderada, ou seja, aqueles 4 riscos que
agrega aí, encontro global. E o quinto seria aplicar no estudo de caso, porque esse estudo de caso ele foi realizado em Santa Maria. Então, a parte de resultados. Na etapa 1, foram elencados 4 riscos, que seriam o risco de atropelamento, o risco de tombamento ou desnivelamento, o risco de drenagem e a segurança geotécnica, o risco geotécnico, e esses riscos eles foram medidos numa escala de 5 riscos. Aqui, ainda na primeira etapa, foram elencados os indicadores e a forma de medir. O risco de atropelamento, ele teve como indicador o cruzamento de pessoas, que se media através da necessidade que as pessoas têm de atravessar a ferrovia, e se existia passagem de nível. O segundo indicador seria a movimentação de pessoas na faixa de domínio, que é medido pela necessidade que as pessoas têm de se deslocar por ali, de circular na faixa de domínio. A geometria da ferrovia, que é medido pela existência de curvas horizontais e verticais, o que impacta na visibilidade, tanto do maquinista quanto da pessoa que está atravessando. E também a inclinação da via, que é medido quando a inclinação é superior a 2%, que também prejudica. Aqui é o primeiro fluxograma, que seria em relação ao risco de atropelamento, que já é resultado da etapa 2. Que, por exemplo, nesse exemplo do risco de atropelamento, o indicador, o que está em azul são os indicadores. E, por exemplo, se tem necessidade de se atravessar a linha férrea e há passagem de nível sinalizada, o risco é médio. Então, o fluxograma, basicamente, se segue o fluxograma para chegar no resultado. Já o risco de drenagem, como indicadores, infraestrutura de drenagem, que a forma de medir é analisar se existem obras de drenagem e se elas são obstruídas. O indicador de hidrografia seria a existência de córregos e se eles estão obstruídos. E também a coleta de resíduos domiciliares de esgoto, que é medido pela existência de possíveis descartes que não são controlados no entorno. Da mesma forma, se tem resultado do fluxograma, eu não vou me estender muito no fluxograma para não ficar muito longo. Aqui o risco geotécnico tem como indicadores a coesão, que é medido pelo ensaio de cisalhamento direto ou preaxial. O Φ, que é o ângulo de atrito, é medido pelo mesmo 2 ensaios. O nível d'água é medido pelo medidor do nível d'água. E o peso específico ele pode ser obtido por 3 ensaios: ensaio de cilindro cortante, ensaio de tráfego de areia ou ensaio SPT. E a sobrecarga foi considerado mínimo 20 kN por metro. E em relação à topografia, é feito um levantamento topográfico. Aqui também se tem um fluxograma feito na etapa 2. Já o risco de tombamento e descarrilamento tem como indicadores a geometria da via, que é medido se tem ou não curvas, tanto horizontais quanto verticais, e também a inclinação da ferrovia. A localização da edificação, é medido se a edificação no entorno ela está do lado do possível tombamento ou do lado contrário do possível tombamento. O indicador de velocidade dos trens ele é medido em relação aos valores de superelevação que são implantados nas curvas. Também o indicador de transporte de carga perigosa se mede se há resistência habitual na operação do trecho de transporte. Indicadores de realização de manobras, que a medição é a localização do trecho em relação ao parque de manobras, se fica próximo do parque de manobras. O uso de edificações do entorno é medido pelo tipo de uso que se tem as edificações do entorno, que seria uso residencial ou educacional. Aqui também se tem o fluxograma. Já partindo para a etapa 3, que é a de ponderação, eu vou apresentar agora o perfil dos participantes do painel de especialistas. Como vocês podem ver, está bem distribuídas as respostas entre os respondentes dos 3 anos, tanto da empresa, órgão público e instituição de ensino, e também teve uma distribuição bastante interessante, uma distribuição geográfica bastante interessante, abrangendo praticamente todas as regiões do Brasil.
O nível de instrução também, a maioria possui além de uma graduação, e o tempo de experiência, a maioria possui mais de 10 anos de experiência na área. Aqui, então, estão os cenários que eu comentei antes, que esses cenários foram apresentados para os especialistas. E, por exemplo, o cenário 1, o especialista ele era convidado a responder qual das duas alternativas do cenário 1 era mais grave, mais perigosa, e no momento que ele escolhia, por exemplo, a alternativa 1, dentro da alternativa 1, ele respondia qual risco era mais perigoso, mais perigoso e o menos perigoso também. E aqui foram os 9 cenários que foram apresentados. Aqui também, a partir disso, se conseguiu os pesos. E aqui é bastante interessante observar a influência das ocupações. Porque, se vocês analisarem aqui, quando não tem ocupação, a distribuição das importâncias dos riscos ela é mais tranquila, ela é mais equilibrada. Já quando tem a presença de ocupações, esse risco, elas não ficam equilibradas, sendo que o atropelamento ele sobe bastante. Aqui também, ainda na cadeia da ponderação, se utiliza os pesos advindos do questionário para compor o risco global, esse cenário com ocupações, que aqui estão os riscos e os pesos, e o cenário sem ocupações também, com risco e peso. Essa aqui, seguindo a etapa 4, essa seria uma das partes mais importantes do trabalho, porque é aqui que a gente atinge um dos principais objetivos do trabalho, que é propriamente o risco global. Aqui se tem uma escala de risco de 5 níveis também, e é aqui que se faz a soma ponderada, o que une os pesos e os riscos analisados. Agora, partindo para o estudo de caso, o estudo de caso ele foi realizado em 4 trechos aqui de Santa Maria, sendo 3 com ocupações e 1 sem. O trecho 1 seria o trecho Boca do Monte. Como pode ver no mapa, esse mapa é um mapa de densidade de ocupações. A maior parte das ocupações, elas se localizam dentro da faixa de domínio e dentro da faixa não edificável. E aqui também, aqui se tem uma imagem aérea desse trecho, e do lado, essa tabela é uma tabela resumo de como foi medido os fluxogramas. Por exemplo, o risco de atropelamento. Aqui tem os riscos e os indicadores. No caso do atropelamento, do risco de atropelamento, nesse caso desse local aqui, as pessoas precisavam precisavam atravessar a via, não tinha passagem em nível sinalizada, as pessoas precisavam se movimentar na faixa de domínio, porém, a geometria da via não oferecia esse equilíbrio, porque ela não possuía curva nem horizontal nem vertical, e a inclinação era menor que 2%. Já a drenagem eficiente também, ela contribuiu para que não houvesse tanto risco, porque não se tinha a existência de obra de drenagem e nem de córregos com obstruções. Já o risco de tombamento, também a geometria, como eu falei, é favorável, não oferecia maior risco. Em relação ao risco geotécnico, nesse caso desse trabalho, não foi possível aplicar exatamente como foi feito, porque ele não teve recursos jurídicos, e como o objetivo desse trabalho era provar que poderia ser aplicado essa metodologia, ao invés da gente fazer os ensaios, porque a gente não teve recursos disponível para realizar os ensaios, para analisar a parte do risco geotécnico, a gente contou com um profissional da área, que foi feito uma avaliação em loco. Então, no trecho 1, que é o trecho da Boca do Monte, o risco geotécnico ficou baixíssimo, o risco de atropelamento ficou médio, o risco de drenagem baixíssimo, de tombamento baixíssimo, e teve um risco agregado, risco global, baixo. Já o trecho 2, que é o Itararé, também se tem bastante ocupações na faixa de domínio e na faixa não edificável.
Da mesma forma, citei aqui a imagem aérea do local e a tabela resumo. E nesse caso, no trecho 2, já se aumentou o risco, tanto o risco geotécnico, o risco de atropelamento, o risco de drenagem eles ficaram médio, e o risco de tombamento ficou baixo, e resultando num risco global médio. Já o trecho 3, que é o trecho campestre, também se tem ocupações no entorno. Aqui está a imagem aérea do local e a tabela resumo, em que aqui se tem um risco de atropelamento bastante elevado devido à necessidade das pessoas atravessarem a ferrovia, não existem passagens em nível sinalizada e também a ferrovia está em curva horizontal nesse caso, então por isso que se destaca nesse trecho o risco de atropelamento como altíssimo. Da mesma forma, o risco geotécnico ele é baixíssimo, o risco de drenagem também, e o risco de tombamento é baixo, resultando num risco global médio. E o último trecho é o único trecho que foi analisado que não tinha ocupações no entorno, em que o risco geotécnico ficou baixíssimo, o risco de atropelamento baixo, o risco de drenagem baixíssimo e de tombamento também, e o risco global foi baixíssimo também. Bom, aqui tem uma tabela resumindo, comparando os 4 trechos. E nessa tabela é possível ver a sensibilidade e a coerência da metodologia. Porque, pelos especialistas, o risco que é mais perigoso, que oferece maior risco, é o risco de atropelamento. E aí, aqui como a gente pode ver, o trecho do campestre, ele fica com um risco global médio, mesmo que os outros riscos geotécnicos, de tombamento e descarrilamento e o de drenagem eficiente, eles sejam baixíssimo e baixo. Mas, pelo fato de que o atropelamento ser considerado altíssimo, ele eleva. Aqui também a gente foi feito teste, porque foi pego do Camobi, que seria o trecho que não tem ocupações. A gente trocou, fez o teste, aplicando os pesos como se o local tivesse ocupações, para testar o método. E sim, deu diferença. Ele eleva o risco de baixíssimo para baixo, se a gente considerasse o trecho que tem ocupações no trecho. Também foram analisadas as áreas como o campestre e Tararé, elas devem ser monitoradas com maior atenção por possuírem um risco global médio, e também a necessidade da implementação de medidas corretivas, como a instalação de passagens em nível, principalmente no campestre, que é o principal fator que eleva esse risco, e a revisão da infraestrutura de drenagem. E também, por mais que o risco de atropelamento seja considerado pelos especialistas o mais importante, os outros eles não devem ser negligenciados. Então, ações que devem ser realizadas, como a melhoria da drenagem longitudinal, retirar os resíduos que tem ali, realizar a limpeza, fazer um monitoramento de taludes e realizar manutenção periódica da ferrovia. Em relação aos controles funcionais, essa metodologia proposta ela é inovadora e preenche uma importante lacuna. Foi realizado no trabalho uma revisão sistemática da literatura, onde não foi encontrado nenhum trabalho semelhante a esse que pudesse agregar esses riscos. O que foi encontrado até foi encontrado análises de risco, porém são riscos individuais, jamais agregados. E os resultados confirmam que os riscos associados a essas ocupações eles variam significativamente de acordo com as características do local. Entre os principais riscos no trecho das ocupações se destacam o de atropelamento e o de tombamento. Embora, como eu falei anteriormente, embora esses riscos sejam considerados os mais importantes, o risco de drenagem e o geotécnico eles não podem ser negligenciados. Da mesma forma, nenhuma área apresentou risco nulo.
Portanto, reforça a necessidade que se tenha uma gestão contínua e eficiente do local. Áreas com risco global mais elevado, que seriam as áreas com maior presença de moradores, elas devem ser prioritárias quando se fala de intervenção. Também os trechos sem ocupações apresentam menor nível de risco, como foi apresentado, o que ressalta a importância de se criar políticas para restringir futuras ocupações, para que se tenha a segurança e a eficiência operacional do ferroviário preservado. Da minha parte.